hepatite gestante. Meu nome é Célia, eu sou médica, sanitarista e coordeno o Programa Municipal de Hepatites Virais. Agradeço esta oportunidade de estarmos juntos com o Programa de Saúde da Mulher e os colegas que estão na rede para atualizarmos o protocolo de gestante, né, acrescentando a investigação de hepatite C na gestante, que nós já fazemos a de B há bastante tempo, e para iniciar este trabalho, nós vamos fazer uma revisão breve sobre hepatites, e estaremos sempre à disposição dos colegas para responder a todas as dúvidas, né, que se apresentarem. Bom, qual é o objetivo do programa de hepatites? Nós temos que trabalhar a eliminação das hepatites virais B e C como problema de saúde pública até 2030. Nós não vamos eliminar as hepatites, mas esperamos reduzir a maior parte das transmissões. Este objetivo... Este plano é um plano global da Organização Mundial de Saúde e o objetivo é a eliminação, né, das hepatites até 2030. Quais são os objetivos deste plano? Reduzir novas infecções em 90% e reduzir a mortalidade por as complicações das hepatites B e C, que são cirrose, câncer de fígado, em até 65%, né? São formas graves. O Brasil é signatário da proposta da Organização Mundial da Saúde de eliminação das hepatites virais B e C como problema de saúde pública até 2030. E como nós vamos trabalhar? Já estamos trabalhando. Uma das formas de trabalhar é procurar as pessoas portadoras de hepatites na população geral. Por exemplo, hepatite C. Nós sabemos que a maior parte dos portadores de hepatite C são pessoas com 40 anos ou mais. Então, a estratégia é oferecer a testagem para hepatite C para as pessoas dessa faixa etária. Uma outra estratégia é chamada de estratégia de microeliminação. Nós trabalhamos com grupos específicos, que são grupos menores e mais fechados, como, por exemplo, gestantes e crianças expostas, para diminuir ou eliminar a transmissão vertical, que é possível. Por exemplo, pessoas em hemodiálise, pessoas portadoras de HIV, que se encontram no serviço. Então, são populações mais fechadas e que a gente pode trabalhar diretamente com elas. Bom, para começar este trabalho, nós vamos relembrar os marcadores de hepatite B e C, né? Porque nós sabemos que esta questão dos marcadores não é uma questão fácil. Então, nós vamos começar a lembrar da interpretação destes marcadores. Bom, aqui nós temos o vírus B, tá? É uma representação do vírus B. Nós temos aqui na parte, esta partícula inteira, que é o vírus B inteiro, chama-se partícula de Dehn, que é o vírus B inteiro. Mas nós temos também na circulação partes do vírus que são produzidos e são eliminados no sangue circulante. Por exemplo, esta parte externa aqui, né, do envelope do vírus, que é composto de lipoproteínas e que se chama antígeno de superfície, um S minúsculo, que indica a localização deste antígeno no vírus, né, na partícula viral,
do vírus da hepatite B. Olha, ele é um vírus, é um ser, né? Um ser que tem um nome próprio. Então, o nome dele é com letra maiúscula, tá? Vírus da hepatite B. Para este antígeno, nós temos a produção de um anticorpo específico pelo nosso organismo, que chama anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Tá? Então, este antígeno está localizado na parte externa, no envelope do vírus. Nós temos um outro antígeno bastante importante no vírus B, que é uma parte que está dentro do vírus, no core, no coração do vírus, né? Protegendo o material genético. Este antígeno é chamado de antígeno do core, tá? C minúsculo, que é a localização do antígeno, contra o vírus da hepatite B, letra maiúscula, o nome do vírus. Para este antígeno, nós temos a produção de um anticorpo, que é o anticorpo contra o antígeno do core do vírus da hepatite B, tá? Então, lembrar que este antígeno está localizado dentro do vírus, da partícula viral. Este antígeno, o GHBC, ele não é encontrado no sangue circulante, somente no hepatócito. No sangue circulante, nós vamos encontrar o anticorpo, o anti-HBC, que é um anticorpo bastante importante. E ainda temos um outro antígeno bastante importante para estudar o vírus B, que é o antígeno E do vírus da hepatite B. Este antígeno B, ele está solúvel aqui, não tem uma localização específica, ele é solúvel aqui na parte central do vírus. E lembrar que este é um vírus DNA, tá? É um dos poucos vírus que causam doença em humanos, que é DNA, portanto, ele é uma partícula muito estável, tá? Então, conhecendo estes antígenos e anticorpos do vírus B e sabendo como eles vão aparecendo após a infecção, nós vamos fazer o diagnóstico se temos ou não uma infecção por hepatite B, pelo vírus B, e que forma nós temos, se é forma aguda ou crônica. Esqueci de falar que para o antígeno E nós também temos um anticorpo, que é o anti-HBE. Bom, aqui nós temos as curvas, né, do aparecimento do vírus e quando existe a infecção no organismo e como eles se comportam, quando existe a cura e quando não cura e cronifica a doença. Lembrando que as infecções pelos vírus B e C são, na maioria dos casos, mais de 80% assintomáticas, isto é, as pessoas não vão apresentar o sinal característico que é a icterícia. Podem apresentar sintomas inespecíficos, como fadiga, diarreia, mas nada específico, né? O que chama atenção para uma hepatite é a icterícia. E a maior parte das pessoas não apresentarão icterícia. Então, esta já é uma dificuldade no diagnóstico das hepatites virais B e C. E então, como a gente tem essa dificuldade, né, de ter sinais e sintomas para chamar atenção, nós temos que fazer o diagnóstico com os marcadores. Tá? E não temos outro jeito. Mas vocês vão ver que não é difícil, né? E a gente sempre recomenda que vocês tenham essa colinha à mão, né? Que aí fica muito mais fácil depois de entender. Veja bem, aqui nós temos os títulos, né? No sangue, e aqui o tempo decorrido após a exposição. Então, aqui a exposição no tempo zero, e vejam só que nós só vamos começar
a conseguir identificar o antígeno de superfície no sangue circulante praticamente um mês após a infecção. Então, já é outra dificuldade, né? A pessoa faz a infecção, tem um período que ela não tem nenhum marcador circulante, mas é um período pequeno, né? Bom, qual é o primeiro marcador que aparece? É o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Vejam bem, este antígeno começa a infecção, vai progredindo, nós vamos ter um aumento, né, deste antígeno no sangue circulante, nos títulos dele, vai chegar num pico, e após este pico começa a cair, tá? Logo na sequência, nós vamos ter o aparecimento do anticorpo anti-HBC contra o antígeno do core. Este anticorpo, ele pode ser dividido em duas partes. Nós podemos identificar o anticorpo total, que tem IgG e IgM, e conseguimos desmembrar no IgM. IgM, o anti-HBC IgM, como em qualquer infecção, indica infecção aguda. Então, se eu tenho IgM, eu tenho uma infecção aguda pelo vírus B, né? Este anticorpo, ele também vai chegar num platô. O IgM, que é parte da infecção aguda, vai cair, né, até a gente não conseguir mais identificar, e o anti-HBC total vai continuar para o resto da vida. Então, quando nós temos anti-HBC total, mesmo não tendo o AG-HBS, significa que esta pessoa teve contato com o vírus B, não tendo mais a GHBS, que é o que indica vírus, né, circulando, significa que ela curou. Essa é a cicatriz sorológica da hepatite B. Vejam só que, enquanto nós estávamos vendo esses antígenos e anticorpos, né, nós temos aqui em cima, tá, o sistema E. O sistema E nos indica replicação viral. Tanto que, para fazer o diagnóstico, se nós temos ou não infecção e qual é a fase da infecção, nós não precisamos deste sistema. Este sistema vai nos ajudar na indicação de tratamento. Para o diagnóstico, nós não usamos o sistema E. E aqui os sintomas, né? Na fase aguda, que podem ter ou não. Mas vejam bem que nós vamos ter sintomas quando a gente tem a GHBS, se tiver. A maioria não terá. Bom, e como eu vou saber que evoluiu para a cura, que esta hepatite B evoluiu para a cura, a forma aguda? Nós vamos ter, depois de algum tempo, veja bem, nós temos um tempo aqui, de algumas semanas, que nós não identificamos mais nem o antígeno, o AG-HBS, nem o anti-HBC IgM. Tá? Nós só temos o anti-HBC total. E depois dessas semanas, nós vamos conseguir identificar o anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus B. Este é o anticorpo que neutraliza o vírus, que leva à cura. Tá? Então, na fase aguda, nós vamos ter um tempo, né, com o vírus circulando, e na sequência, conforme o nosso organismo vai respondendo, nós vamos ter a cura. E nos adultos, 90% das pessoas curam espontaneamente, o que não acontece nas crianças. Tá? Nas crianças, dependendo do tempo em que elas são infectadas, a maior parte vai se transformar em portador crônico, e é isto que nós queremos evitar, né? A transmissão vertical, e que essas crianças sejam portadores crônicos de hepatite B. Então, mas vejam só, o anti-HBC, que eu falei para vocês que indicava contato com o vírus, ele vai ficar para o resto da vida.
Ao contrário do anti-HBS, que nós vamos, a partir de um tempo, não mais identificar este marcador. Tá? Ele vai caindo, tá vendo? A tendência dessa curva é cair. E ela vai caindo, como que ela cai? Em estudos populacionais, se identificou que ele pode começar a cair a partir de 2 meses depois da infecção ou da vacinação, né? Porque a vacina contém o AG-HBS para a gente fazer, para ter o anticorpo, que é o que realmente importa para evitar a doença hepatite B. Pode começar a cair a partir dos 2 meses. Então, não adianta a gente ficar pedindo anti-HBS depois de 2 meses, 3 meses, 10 anos, né, 15 anos. Por quê? Esta pessoa pode não ter o anti-HBS circulante, mas não quer dizer que ela não tem imunidade, porque a partir daqui teremos células de memória que produzirão este anticorpo assim que tiver contato com o antígeno. E a produção é rápida, é um efeito booster. Tá? Então, olha, recordando, para sabermos se existe infecção, doença pelo vírus B, nós temos que ter o antígeno HBsAg, né? O antígeno de superfície do vírus B. Para sabermos se esta infecção é pelo vírus mesmo, né? Nós temos que ter o anti-HBC. E para saber se é fase aguda ou crônica, nós temos que identificar o IgM. Se nós tivermos o anti-HBC IgM, nós estamos na fase aguda da doença. Se nós não tivermos mais o anti-HBC IgM, mas temos HBsAg e anti-HBC, nós estamos na fase crônica da doença. Vejam só a diferença, tá? Aqui, a curva do AG-HBS é uma curva que cai, né? Que desaparece o vírus, porque ele foi neutralizado, e aqui não teve anticorpo, né? Não curou. Então, nós vamos ter o AG-HBS e o anti-HBC por longo tempo, sem o IgM. O IgM vai ser não reagente. E agora falando um pouquinho do sistema E. Na hepatite aguda, vejam bem, enquanto eu tenho replicação viral, eu tenho a GHBE. Quando eu começo a ter a cura, eu não vou tendo mais replicação, então vai aparecer o marcador anti-HBE. Na hepatite crônica, isso é um pouquinho diferente, nós podemos ter tanto HBeAg reagente, quer dizer, hepatite crônica com alta replicação, ou hepatite crônica com anti-HBe, que tem replicação mais baixa. Não quer dizer que não tenha, tem vírus replicando, mas ao longo do tempo, mas é baixa. Isso daqui é importante no acompanhamento dos doentes, para a gente indicar ou não tratamento, e na gestante é extremamente importante. Por quê? A gestante com hepatite crônica e HBeAg reagente, ela tem uma carga viral muito alta. E as crianças, filhas destas mães, mesmo a gente aplicando a imunoglobulina e a vacina nas primeiras 24 horas de nascimento, elas ainda têm 10 a 15% de chance de se infectar, porque a mãe tem alta carga viral. Atualmente, nós temos condições de agir aqui, né? Diminuindo a carga viral, ajudando a evitar a transmissão vertical, que é o tratamento da gestante a partir do 3º mês. Nós tratamos com tenofovir, que é um medicamento indicado para o tratamento de hepatite B e que vocês conhecem também da AIDS, né? Ele também é usado em pacientes com AIDS. Tá? Então, isso é extremamente importante, mas... Tá? E é extremamente importante que esta gestante seja encaminhada muito rapidamente para o serviço de referência que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Para ela ser tratada e para termos mais uma ação evitando a transmissão vertical. Eu espero que vocês tenham entendido esta dinâmica,
né? E com esta dinâmica dos marcadores, se eu tiver essas duas curvas em mãos, é só eu colocar na curva os marcadores que eu tenho, que eu vou identificar a fase da doença. Então, se eu tenho a GHBS, pode ser hepatite aguda, hepatite B aguda ou hepatite B crônica. Se eu tenho anti-HBC, significa total, que é vírus mesmo, né? O vírus B mesmo, olha, está na hepatite aguda, está na crônica. E para saber diferenciar essas duas fases, nós temos que avaliar o anti-HBC IgM. Se o anti-HBC IgM for reagente, nós estamos na fase aguda da hepatite B. Se ele for não reagente, nós estamos para cá, na fase crônica. Nós temos a GHBS e anti-HBC. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. Todos nós aqui do programa de hepatite estamos à disposição e é só vocês ligarem, mandarem e-mail, que nós vamos tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Bom, passando agora da hepatite B, vamos ver um pouquinho da hepatite C. A hepatite C, só lembrando aqui, então, tudo isso que eu já falei para vocês, né, dos marcadores, tá? Tem aqui uma lembrança, uma memória. Só isso que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Como nós temos a indicação de vacinar, né, com a vacina da hepatite B, as gestantes que não tenham vacinação anterior comprovada por carteirinha, né, porque a vacinação é a melhor medida de proteção. Então, é importante que a gente vacine, né, toda a nossa população. Se esta gestante não tem esta comprovação, está indicado a vacina. O que é a vacina? A vacina da hepatite B, como eu já falei para vocês, é o antígeno de superfície, somente o antígeno de superfície. Tá? É um método de biologia molecular, essa vacina, e ela só contém o antígeno, o AGHBS. Tá? E para produzir o anticorpo, que é o que cura. Tá? E na gestante, é importante avaliar se a gente tiver a GHBS isolado, né, nós podemos ter duas situações. Ter reação cruzada com lipídios da circulação, ou que esta pessoa tenha recebido primeiro a vacina e em seguida colhido a sorologia ou o teste rápido. Tá? Então, precisa ter cuidado com esta situação, que infelizmente é uma situação comum da gente ver ainda hoje. Tá? Então, é importante que as gestantes que tenham indicação de vacinação, primeiro faça o teste rápido ou colha o sangue, né, para a sorologia. Este sangue pode ser guardado em geladeira, espera retrair o coágulo, aí é guardado na geladeira de 4 a 8 graus e é encaminhado no dia seguinte para a coleta normal, tá? Mas sempre tomar cuidado com este fluxo, tá? No restante, a gente já conversou, tá? E esse daqui é uma memória, tá bom? Então, vamos lá para a hepatite C. Este é o vírus C. O vírus C, ele foi identificado mais recentemente que o vírus B. O vírus B foi na década de 60, 70, e o vírus C no final da década de 80, que ele conseguiu ser identificado. E a identificação dele já foi pelos métodos de biologia molecular, né? Já é uma época mais recente. Então, para este vírus, o que nós temos? Nós temos, basicamente, o anticorpo contra o envelope, né? O antígeno do envelope, que é o anti-HCV. Olha só, o nome do vírus em letra maiúscula, tá? Vírus da hepatite C, com letra maiúscula. E para identificar a possibilidade de doença ou não, nós já não temos como o vírus B, né, com os marcadores que parecem difíceis, mas eles nos dão o diagnóstico, né, de hepatite B aguda ou não, na C não.
para podermos saber se realmente tem atividade da doença, nós temos que pesquisar o RNA do vírus. Esta pesquisa do RNA não é uma pesquisa fácil, porque o RNA ele degrada rapidamente, todo o material genético ele degrada rapidamente, então ele não pode ser colhido e guardado na geladeira como o sangue para pesquisa da sorologia, né? Porque aqui já é outra técnica, é o PCR, e ele tem que ter uma coleta específica, tem que ser coletado e estar no máximo em 4 horas no laboratório. Por esta dificuldade, nós ainda não temos a possibilidade de realizar o exame de PCR em todas as unidades básicas. Então, as nossas gestantes vão ter que ser encaminhadas para referência para fazer o diagnóstico. Né? Então, aqui é a curva, né, da hepatite C. Vejam bem, aqui é a fase aguda, né? E tem uma coisa bastante importante, que vocês estão vendo esta faixa aqui, tá? Nós só conseguimos identificar o anti-HCV no sangue a partir de 2 meses e meio a 3 após a infecção. Então, essa é uma outra dificuldade no diagnóstico das hepatites virais. Tá? Além das pessoas serem assintomáticas, nós temos um tempo até conseguir identificar algum marcador. Tá? Então, na hepatite C, nós temos o marcador só, o anti-HCV, né, que vai demorar esse tempo para ser identificado, e quando a gente consegue titular, ele vai ficar para o resto da vida. Tá? Mesmo a pessoa que é tratada e curada vai ter o anti-HCV para sempre. Fica como um cicatriz também. Tá? E para fazer, então, o diagnóstico de atividade ou não da hepatite C, nós vamos ter que fazer a pesquisa do RNA, certo? Bom, então aqui é uma memória, né, para vocês, que tudo isso que a gente já falou. Então, lembrar disso, tem um anti-HCV reagente, ou por teste rápido, ou por sorologia, isso vai depender da possibilidade da unidade, né? Essa paciente tem que ser encaminhada rapidamente para o serviço de referência, tanto de hepatite B como de hepatite C. Na hepatite B, porque primeira coisa, nós temos que ligar essas pessoas ao serviço de referência para indicar tratamento. Na hepatite B é importante, porque dependendo do antígeno B, se ele for reagente, nós temos que tratar esta paciente para que o seu RN não tenha chances de ter uma transmissão vertical. E na hepatite C, para poder fazer o diagnóstico de atividade ou não. Tá? Por quê? Porque nós temos a possibilidade de ter um falso positivo por reação cruzada com lipídios, tá? E com hormônio também, então, com os hormônios da gravidez. Tá? Então, é importante que elas sejam, assim que identificadas, o pré-natal continua a ser realizado na unidade básica, mas elas são encaminhadas com prioridade 0, né? Imediatamente, não precisa ter disponibilidade de consulta, elas têm que ser agendadas já para a referência da região para continuar a avaliação diagnóstica. Tá? Na hepatite C, nós não temos possibilidade de tratar a gestante, porque as drogas que a gente tem ainda são teratogênicas, então elas não podem ser usadas nem na gestação, nem na amamentação. Mas esta gestante precisa estar ligada ao serviço para, assim que terminar a amamentação, ela já começar o tratamento, né? Para não ter possibilidade de ter uma outra gestação e possibilidade de mais transmissão vertical. E assim, né, com estas estratégias, que nós vamos eliminar a transmissão vertical das hepatites B e C. Né? E nós contamos com vocês, né, para
para agilizar, encontrar as gestantes e agilizar para que a gente não tenha transmissão vertical, porque isso nós podemos conseguir, eliminar a transmissão vertical das hepatites B e C. Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre o fluxo de acompanhamento, né? Nós já falamos que o pré-natal é feito na UBS, então no baixo risco, não tem indicação pela hepatite B ou C de encaminhar para o alto risco, é no baixo risco, e o encaminhamento para o alto risco é por condições obstétricas, e não pela hepatite. Tá? Outra coisa, esta gestante precisa ser notificada na UBS, notificada no SINAM, para ela poder já ser encaminhada e chegar no serviço de referência. Nós precisamos do número de SINAM para continuar os exames, para realizar os exames de biologia molecular. Então, a notificação no SINAM é feita na UBS. Ela tem que ser encaminhada para a referência, já com o número da notificação e com os resultados dos exames que já foram realizados na unidade. Tá? Mas ela continua sendo uma gestante da UBS. Ela vai ser uma paciente de hepatite B ou C da referência, certo? Isso é bastante importante. Né? E a gestante vai ser encaminhada, acompanhada na UBS, e o seu recém-nascido também. Tá? Nós fazemos este acompanhamento para depois identificar se esta criança foi infectada ou não, mas daí já é um outro capítulo, né? Não é esse capítulo aqui. Para as hepatites B e C, né? É uma pergunta comum. Qual é a via de parto preferencial? Não existe uma via de parto preferencial. Não aumento ou diminuição da transmissão vertical pela indicação de via de parto. A via de parto é uma indicação também obstétrica. Tá? É claro que você não vai deixar em sofrimento, com bolsa rota por muito tempo, porque aí você tem chance de ter contato com sangue e secreções do bebê. Eu não falei isso. O mais importante, a transmissão das hepatites B e C é principalmente no momento do parto. Né? A transmissão durante a gestação é muito pequena. Tá? Então, é basicamente no momento do parto. Então, esse é um momento extremamente importante. Né? Mas, assim, não é a via de parto que vai mudar essa possibilidade de transmissão. Não existe contraindicação para a amamentação em portadoras de hepatite B e C. Tá? Vírus não são transmitidos pelo leite, como acontece no HIV e no HTLV. Tá? A transmissão é no momento do parto, pelas secreções ou sangue. Portanto, as portadoras de hepatite C que apresentarem fissura com sangramento, a gente orienta que não amamente nessa mama até a involução dessa fissura, tá? Mas não pode deixar de amamentar. Tem outra mama, né? Então, pode usar outra mama até que essa fique curada, tá? Agora, se você tiver sangramento importante nas duas, aí sim, né? Infelizmente, não pode amamentar. Mas, assim, não é pela hepatite, né? O vírus não é transmitido pelo leite, nem o vírus B, nem o vírus C, tá? Eu acho que isso é bastante importante e é uma questão frequente, né, de todos os médicos. Bom, então era isso, né? Espero que tenha sido boa a recordação e nós vamos estar aqui sempre à disposição, tá? Tem aqui o meu e-mail, né? E tem aqui o nosso telefone. E também, qualquer dúvida também, se vocês perguntarem para a Sônia da Saúde da Mulher, vai entrar em contato com a gente, nós vamos trabalhar juntos, tá bom? Então, à disposição, muito obrigada pela atenção.
Opa.